Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa, né, para o 7º ano. Espero que vocês estejam todos com saúde e prontos para encararmos aí as últimas semanas de aula, tá bom? Então faz o seguinte, pega caderno, lápis, borracha, todo o material, anota as dúvidas e nos traz através do grupo do WhatsApp ou então através lá do Google Classroom. Vamos começar. Olha só, a nossa habilidade a ser trabalhada é utilizar adequadamente, ao produzir textos, as regras básicas de concordância verbal. Mas o que é concordância verbal? É a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Vamos ver um exemplo? 2 aviões sobrevoaram a cidade. Eu pergunto para vocês, qual é o sujeito dessa oração? Eu estou falando sobre quem? 2 aviões. Então, 2 aviões é o sujeito. Observe que 2 aviões está no plural. Então, o verbo que se refere a esse sujeito também deve estar no plural. Então, qual é o verbo? Sobrevoaram. Muito bom. Então, o verbo sobrevoaram apresenta-se na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. 2 aviões que está na terceira pessoa do plural. Concordância do verbo com o sujeito simples. Ou seja, o que é o sujeito simples? Aquele sujeito que tem apenas um núcleo, tá? Qual é a regra geral? O verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, mesmo que este venha deslocado. O que é um sujeito deslocado? Ora, nós sabemos que a ordem natural da oração é sujeito, depois o verbo e o restante do predicado. Mas acontece que algumas vezes o sujeito vem deslocado, ou seja, ele não vem no início da oração, ele vem no final da oração, ou vem depois do verbo, tá bom? Vamos ver uns exemplos para a gente entender melhor? Nós nunca gostamos de você. Ora, eu estou falando sobre quem? Nós. Nós é o sujeito. Qual é a pessoa e qual é o número? Primeira pessoa do plural. E qual é o verbo? Qual é a ação aí que recai sobre esse sujeito nós? Gostamos. Então, gostamos nós. Primeira pessoa do plural. Perceberam que essa harmonia, essa coincidência aí entre o sujeito e o verbo? Temos agora um segundo exemplo. Sumiram na multidão as 2 filhas do Guilherme. Ora, eu estou falando sobre quem aí? Quem é o sujeito? Vocês perceberam que o sujeito não está no início, mas no final da oração? Ou seja, eu estou falando sobre as 2 filhas do Guilherme. Então, o sujeito é as 2 filhas do Guilherme. E qual é o verbo? As 2 filhas do Guilherme, isso é o quê? Terceira pessoa do plural. Sumiram. Sumiram também está na terceira pessoa do plural. Vamos conferir? Olha só. Sumiram, verbo na terceira pessoa do plural. As 2 filhas do Guilherme, sujeito na terceira pessoa do plural, que equivale a elas. Elas sumiram. Perceberam que o sujeito está deslocado? Não importa a posição do sujeito, a concordância é sempre feita com o núcleo do sujeito. Por exemplo, as 2 filhas do Guilherme é um sujeito que ele é grande, mas tem apenas um núcleo. Qual é o núcleo? Filhas. Filhas é o núcleo desse sujeito. Filhas está no plural, sumiram também está no plural. Vamos continuar. Concordância do verbo com o sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. A moto e o carro quebraram na estrada de barro. Estou falando sobre o quê? A moto e o carro. Então, o sujeito é a moto e o carro. É o sujeito composto. Antes do verbo, o que acontece? O verbo vai ficar como? No plural. Quebraram, né? Porque eu tenho aí 2 núcleos. Moto e carro. Agora, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, ou seja, quando ele vier deslocado, né, poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Vamos ver aqui no exemplo para a gente entender melhor. Foi ao circo o neto, a tia e o primo.
Ora, quem foi ao circo? Qual é o sujeito dessa oração? O neto, a tia e o primo. Observem que aqui o sujeito está deslocado, está no final da oração, né? Então o que é que acontece com o verbo? Por que que o verbo está na terceira pessoa? Foi, porque está concordando com o mais próximo, o neto. Porque o neto é o quê? Terceira pessoa do singular. Então o verbo também ficou na terceira pessoa do singular. Confira. Verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o neto, não é? Que é o mais próximo. Embora o sujeito seja composto, o verbo está ficando na terceira pessoa do singular. Por quê? Repetindo, porque concorda com o mais próximo, que é neto, tá? Ou seja, está no singular. Vamos ver agora esse outro exemplo. Foram ao circo o neto, a tia e o primo. Por que que agora o verbo está no plural? Foram. Ora, porque o sujeito é composto. Então a regra é clara. Eu posso concordar com o mais próximo, no exemplo 1, o neto singular, ou eu posso concordar com o sujeito composto, ou seja, colocar o verbo no plural. As duas construções estão corretas, né? Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito composto depois do verbo. Bom, vamos ver agora quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, tá? O que vai acontecer, tá? Ele vai ficar no plural, tá? Se a primeira pessoa, eu ou nós, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós, tá? Vamos ver um exemplo aqui na prática para a gente entender. Você, seu primo e eu iremos ao baile. Observe quem vai ao baile. Estou falando sobre quem? Você, seu primo e eu. Então, sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, tá? Nós temos eu, primeira pessoa, seu primo, terceira pessoa, ok? Observe que como a primeira pessoa faz parte, eu, então o verbo vai para qual pessoa? Primeira pessoa do plural. Olha só, sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes com a presença da primeira pessoa, eu. O verbo fica na primeira pessoa do plural. Ok? Vamos à próxima regra. Quando o sujeito de uma oração é composto de uma expressão como a maioria de, a menor parte de, metade, etc., que indica uma parte de um todo, geralmente o verbo é usado no singular. Porém, nós temos os casos em que essas expressões são seguidas por substantivo ou pronome no plural. O verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão, ou no plural, concordando com o substantivo ou pronome. Uma pequena parte dos donos de gato compra ou compram seus felinos de estimação. Observe que as duas construções são corretas. Eu posso usar o verbo no singular, compra, ou então, por quê? Porque eu estou compra no singular concorda com uma pequena parte, ou seja, com a expressão. Ou eu utilizo o verbo no plural, compram. Por quê? Porque se refere a donos de gato. Quer dizer, donos aí é o substantivo núcleo desse sujeito, está no plural, então o verbo pode concordar com esse substantivo plural e vai também para o plural, ok? Então, compra, concorda com a expressão uma pequena parte. Compram, concordando com o substantivo donos, que está no plural. Bom, vamos à concordância do verbo haver, gente. O verbo haver é um verbo que ele é impessoal, tá? Ou seja, está sempre na terceira pessoa do singular, tá? Quando que esse verbo é impessoal? Ele é impessoal quando o empregado com o sentido de existir ou acontecer. Por exemplo, havia muitos jovens no auditório, né? Existiam muitos jovens no auditório. Então, observe que muitos jovens aí está no plural, mas não é o sujeito. Na verdade, é o complemento. É o objeto direto do verbo haver. Por quê? Porque havia ali impessoal, ele não tem sujeito. É o tipo de oração que a gente classifica como oração sem sujeito, tá? Terceira pessoa do singular, havia, porque é impessoal, e muitos jovens não é sujeito. É o objeto direto do verbo haver. Bom, isso ocorre também em locuções verbais, ou seja, as locuções verbais em que o verbo haver faz parte. Deveria haver mais leis para acidentes de trânsito. Observem que haver significa existir. Então, essa é a forma correta, deveria haver. Mais leis. Leis aí é objeto direto. É complemento dessa locução verbal.
Então não concorda, vai ficar, tá certo? Embora leis esteja no plural, o verbo vai ficar no singular porque essa oração não tem sujeito. Leis é, na verdade, o objeto direto da locução verbal, complemento da locução verbal. Bom, é isso. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é uma aula bem gramatical, com bastante regras, mas vocês estudando, treinando, tirando as dúvidas com o professor, fazendo a atividade que vai estar proposta aí, junto com a videoaula, vocês com certeza vão tirar de letra. Beleza? Então, joinha, tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com Deus. Façam a atividade, viu? Pra gente poder aí comemorar a aprovação e seguirmos juntos para o 8º ano. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.